Esta é a história do dia da Rádio Observador. Operação Vortex. A estratégia inédita de Francisco Pessegueiro. Estou de consciência absolutamente tranquila e esta é que é a verdade. Mantive sempre a minha versão inicial, nunca fiz nenhuma alteração. E é isso que vai acontecer. Portanto, nunca fiz pedido absolutamente nenhum. Aconteceu algo pouco comum no julgamento da Operação Vortex, que investiga um caso de corrupção urbanística em Espinho. Um alegado corruptor confessou uma parte dos factos que lhe são imputados na acusação. O empreiteiro Francisco Pessegueiro reconheceu a generalidade das acusações, mas com uma visão diferente da do Ministério Público. Disse que estabeleceu um acordo de cavalheiros com os antigos presidentes da Câmara de Espinho, Miguel Reis, do PS, e Joaquim Pinto Moreira, do PSD. E admitiu ainda que terá pago ao autarca socialista 7.500 euros. Francisco Pessegueiro, Miguel Reis e Joaquim Pinto Moreira são os principais arguidos nesta operação. Que estratégia está Pessegueiro a adotar? O que pretende atingir com estas declarações? Pode o empreiteiro incriminar os seus co-arguidos e ex-autarcas? Vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador e autor do podcast Justiça Cega. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de segunda-feira, 9 de setembro. Bem-vindo, Luís. Olá, Teresa. Luís, tu conheces bem este processo. Olhando para os primeiros dias de julgamento, qual é que dirias que é a estratégia de Francisco Pessegueiro? O que é que ele pode ganhar? Olha, em primeiro lugar, acho que é devido um elogio à defesa de Francisco Pessegueiro, liderado pelo advogado João Medeiros, porque há aqui uma tentativa de colaboração para a descoberta da verdade. Não é que tenhamos que pressupor que tudo o que o Pessegueiro diz é verdade, já lá iremos, mas é a primeira vez que me recordo que um alegado corruptor ativo confessa uma parte dos fatos indiciados que lhe são imputados numa acusação e tenta colaborar com o tribunal. Se não for a primeira vez, será certamente a primeira vez num caso relevante e com importância nacional. E é importante destacar isso porque nos últimos anos houve várias propostas legislativas que tentaram desbravar esse caminho de colaboração entre os arguidos e a administração da justiça, nomeadamente no tempo do governo de António Costa, com a ministra Francisca Van Dúnem, já falaremos disso mais tarde, mas o que é certo é que isso não aconteceu. E, portanto, perguntas-me o que é que Francisco Pessegueiro pode ganhar? Eu parece-me claro que Pessegueiro assumiu uma postura de colaboração com o tribunal e, confessando uma parte dos crimes, são coisas diferentes, também já lá vamos, para ganhar uma de três coisas. Ou a absolvição, ou a dispensa de pena, dois objetivos muito ambiciosos que duvido muito consiga, devo já dizer, ou a atenuação especial da pena com o objetivo de alcançar uma condenação com pena suspensa. Este sim parece-me um objetivo mais passível de ser concretizado. O que é que prevê a lei para estes casos em que os arguidos confessam e colaboram? Bem, a lei prevê, para diversos tipos de crime, nomeadamente de droga e também de corrupção, entre outros, duas espécies de prémios. Vamos chamar prémios para facilitar a compreensão desta questão. Em primeiro lugar, a dispensa de pena, que é em situações muito excepcionais, e a atenuação especial da pena, nomeadamente até um máximo de 1/3 da pena que venha a ser decretada. Ora, aqui há várias regras que não podem ser esquecidas, porque se não basta uma pessoa chegar a um julgamento, confessar uma parte dos crimes, apontar o dedo aos outros e já está. As coisas não são assim. E, portanto, há aqui várias regras que não podem ser esquecidas. Eu vou só recordar duas que são importantes. Em primeiro lugar, é importante que os advogados dos outros arguidos possam colocar perguntas, neste caso, a Francisco Pessegueiro. Para quê? Para exercer o contraditório, nomeadamente os advogados de Miguel Reis, o advogado de Miguel Reis, o advogado de Pinto Moreira, vão ter que lhe colocar perguntas. Ora, Pessegueiro não pode recusar-se a responder a esta matéria, porque senão os juízes podem não valorar a sua confissão parcial da mesma forma. Por outro lado, nenhum arguido, isto é muito importante, nenhum arguido pode ser condenado apenas com base em confissões de um outro arguido. Ou seja, não basta o arguido chegar ali e apontar o dedo a outro arguido. Isso não pode acontecer. E, portanto, tem de haver mais provas que corroborem o que o arguido disse. E existem essas provas? Neste processo, existem.
existem, nomeadamente escutas telefónicas, vigilâncias da Polícia Judiciária, que monitorizou os arguidos durante uma parte do tempo em que eles estiveram sob escuta e que tiveram a promover vários factos indiciários muito importantes. Vou só dar 2 exemplos, porque há muitos exemplos, vou só dar 2 exemplos para os nossos ouvintes compreenderem. Pinto Moreira. Pinto Moreira é apanhado numa escuta telefónica ambiental, ou seja, o Pinto Moreira e Francisco Pessegueiro encontraram-se num café em Espinho e os dois conversaram enquanto estiveram no café, e essa conversa foi ouvida numa escuta ambiental. E, portanto, Pinto Moreira foi escutado a dizer o seguinte a Francisco Pessegueiro: por cada demarche, estou a citar, por cada demarche que faça para cada empreendimento, eu quero 25 mil euros, principalmente pelo 32 Nascente e o Laro. Por quanto ao hotel, não posso prometer nada, consoante o que desse, depois conversamos. Fim de citação. Ora, Francisco Pessegueiro corroborou o conteúdo desta escuta telefónica, disse em audiência de julgamento que Pinto Moreira disse efetivamente isto. No caso de Miguel Reis, é um caso um pouco diferente. Há escutas também de conversas entre Pessegueiro e Miguel Reis, em que discutem os processos urbanísticos, e em que Pessegueiro, por exemplo, pressiona Reis para aprová-los em troca de contrapartidas. Garanto-lhe, compenso a sério, chega a dizer numa destas escutas. Mas há também outra prova assente em escutas telefónicas que são importantes no que diz respeito a Miguel Reis, porque Francisco Pessegueiro foi apanhado nas conversas telefónicas com as suas irmãs, os seus pais, nomeadamente a dizer que tinha entregue numerário a Miguel Reis, segundo o Ministério Público, e antes de um encontro com Miguel Reis, Francisco Pessegueiro é escutado a pedir à irmã que retire 50 mil euros em dinheiro de um cofre em casa para entregar ao autarca. E a seguir estão em encontros com o autarca e os inspectores da Polícia Judiciária, na questão de vigilância, veem a entrega desses envelopes. E hoje, na audiência desta sexta-feira, Pessegueiro confirmou que, de facto, entregou esse dinheiro a Miguel Reis. Sim, Pessegueiro disse que Pinto Moreira solicitou 25 mil euros por cada demarche e que depois entregou 7.500 euros a Miguel Reis. Ele está a corroborar as outras provas? Exatamente, precisamente, está a corroborar outras provas. E se quiseres, como são declarações em audiência de julgamento, podem ser encaradas como uma prova em si mesmo, ou seja, são uma prova testemunhal em julgamento, que é a prova rainha do nosso processo penal, porque os juízes dão muita importância àquilo que as testemunhas ou os arguidos que estão à sua frente estão a dizer e podem avaliar a credibilidade do que eles estão a dizer, por isso é que lhes dão importância a essa matéria. E, portanto, essa prova rainha, essa prova testemunhal em julgamento, vai ter que ser analisada agora com outra prova, a prova documental, escutas telefónicas, o meio de obtenção de prova. Na prática, Pessegueiro está a reforçar, e muito, a acusação do Ministério Público. Luís, isso significa então que os políticos estão em maus lençóis? O julgamento ainda está no início, mas eu diria que sim. Pelo menos começam o julgamento numa posição muito desconfortável. Por 2 razões. Primeiro, Pessegueiro já confirmou que Pinto Moreira terá praticado um crime. Porquê? Porque confirmou a tal escuta ambiental que apanhou conversa com o então Presidente da Câmara de Espinho, e Pessegueiro confirma que Pinto Moreira lhe pediu 25 mil euros por cada demarche. Ora, o crime de corrupção consuma-se com a solicitação e o acordo. O que eu vou dizer a seguir é muito importante. É irrelevante se ele lhe entregou o dinheiro ou não. O crime consuma-se com a solicitação, aparentemente, de Pinto Moreira, e o acordo, porque o Francisco Pessegueiro também terá confessado o seu crime, porque terá aderido ao acordo. Mas aderiu sob coação. Como assim? Como é que isso faz diferença? Isso é uma questão, um pronome muito importante, Teresa, porque isso pode fazer diferença. Na perspectiva da defesa de Pessegueiro, pode fazer diferença, porque podem alegar que, como um empreiteiro não aderiu de livre vontade, esse acordo é nulo, logo não pode ser validado como prova. E, portanto, eu diria que aqui a defesa de Pessegueiro está a apostar numa espécie de absolvição total. É uma estratégia muito ousada e muito arriscada. Tu falavas há pouco de riscos para Pessegueiro. Quais é que são estes riscos? Bem, há aqui riscos para a defesa de Pessegueiro, que os seus advogados muito experientes têm consciência, obviamente. Isto tudo depende da livre apreciação da prova por parte do coletivo de juízes. E se o coletivo de juízes o vê como colaborador na descoberta da verdade material. Portanto, se os juízes acreditarem e derem credibilidade a Francisco Pessegueiro, podem encará-lo como um colaborador na descoberta da verdade material, e aí certamente que lhe darão a atenuação especial da pena, que pode ir a 1/3 da pena. Isso pode fazer com que Pessegueiro, que é um réu primário, tenha uma pena suspensa, com uma pena abaixo dos 5 anos de prisão. Mas atenção, Teresa, os juízes podem dizer outra coisa. O senhor, que vamos imaginar, estou aqui obviamente a especular um raciocínio. O senhor Francisco Pessegueiro só confessou uma parte dos crimes,
e os crimes que não confessou, nós entendemos que há prova para o condenar. E, portanto, se assim for, perseguir pode ter, de facto, uma pena de prisão efetiva e pode não ser visto como um colaborador. O que é certo é uma coisa: a nossa lei não permite nenhuma espécie de acordo que vincule os tribunais ou qualquer acordo com os próprios tribunais. Ou seja, os juízes são livres de apreciação, de apreciarem a prova como bem quiserem e entenderem. E não há nenhuma espécie de acordo com o Ministério Público, porque a lei também não permite isso. Já voltamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador. Na segunda parte, vamos falar sobre a lei portuguesa e como estes julgamentos podem ser diferentes em outros países da União Europeia. Estamos de regresso à conversa com Luís Rosa. Luís, a lei portuguesa tem uma especificidade que não existe em todos os países europeus. Por exemplo, não é possível um arguido chegar a um acordo com o Ministério Público para atenuar a sua pena. Sim, é verdade. Isso não existe no nosso país. Já foram feitas várias tentativas, nomeadamente houve uma tentativa com a Estratégia Nacional contra a Corrupção do governo de António Costa, através de proposta da ministra Francisca Van Dunham. Isso, no entanto, não avançou. No Parlamento isso caiu, quer o PS, quer o PST, não aprovaram essa matéria e, portanto, não existem regras como existem noutros países. Por exemplo, vou dar exemplos muito simples e claros. Em Itália existe esta hipótese de colaboração premiada com arguidos em determinados casos. Por exemplo, nos casos da máfia, houve muitas situações em que os arguidos colaboraram na descoberta da verdade material, entregando prova, colaborando para que a verdade material fosse descoberta e, obviamente, foram premiados por isso. E só assim é que se conseguiu destruir o pacto de silêncio que existe sempre em organizações criminosas ou em crimes de corrupção. Na Alemanha também existe essa possibilidade e noutros países também. Por exemplo, na Rádio Observador, na última sexta-feira, o advogado Carlos Melo Alves referia o exemplo de Espanha. Portanto, não são casos do Brasil, dos Estados Unidos, em caso de facto de uma justiça muito negociada, são casos de jurisdições europeias que fazem o mesmo, muitos princípios semelhantes aos nossos e são de jurisdições da União Europeia. Portanto, em Portugal isso não é possível, mas noutros países da União Europeia é, como aqueles que eu acabei de dizer, Alemanha, Itália, Espanha e outros. Há outros exemplos. E quais é que são os impactos que isso pode ter nos julgamentos e nos próprios processos? Muito simples, o impacto potencia muito a eficiência da administração da justiça. Seja, por exemplo, na fase de inquérito, permite uma investigação mais rápida, permite chegar a aceder à prova mais rapidamente, porque os crimes do crime económico, nomeadamente de corrupção, são assentes impactos de silêncio entre o corrompido e o corruptor. Portanto, há duas pessoas, no mínimo, que estão ali envolvidas e nenhuma delas fala. É importante quebrar esse pacto de silêncio. E, por outro lado, também é possível, e a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunham, fez uma proposta também para a fase de julgamento que poderia ser muito útil, neste caso, como noutros. O Governo, na altura, queria que fosse possível a celebração de acordos sobre a pena aplicável durante a fase de julgamento. Ou seja, no âmbito de uma audiência prévia, o arguido ou arguidos poderiam acordar com o Ministério Público um limite máximo e mínimo de uma pena a aplicar pelo Tribunal de Julgamento. Ou seja, a pena seria sempre decidida pelo juiz, mas haveria um acordo para um limite máximo, um limite mínimo e depois havia uma decisão final do juiz. Mas com duas condições: teria de fazer uma confissão livre, integral e sem reservas dos factos que lhe eram imputados e não poderia ser premiado se responsabilizasse outros arguidos. Só poderia confessar e ser premiado sobre matérias que tivessem diretamente a ver com a sua ação. Isso poderia permitir a descoberta da verdade. O PS, na altura, liderado por Rui Rio, que tinha a deputada Mónica Quintela como líder do PSD nesta área da justiça, considerou esta questão um mercadejado de justiça e impediu que fosse, digamos, aplicada na lei. Houve um acordo do PS e do PSD para outras matérias e entre as quais, precisamente, foi possível mudanças como esta da dispensa de pena ou a atenuação especial de pena passassem a ser obrigatórias quando há uma espécie de colaboração. Isso foi uma alteração legislativa que foi acordada entre o PS e o PSD. Voltando a este processo de corrupção urbanística na Câmara de Espinho, ele tem sido especialmente célere nos prazos. Decorreram 4 anos desde os primeiros indícios. Qual é que é a diferença em relação aos outros processos? Bem, é importante começar por dizer que este caso Vortex, como outros exemplos recentes do Diapo Regional do Porto,
só todos os processos do Diabo Regional do Porto, como a Operação Babel, que eu já referi há pouco, tem a ver com Câmara de Gaia, com corrupção urbanística, a Operação Pretoriano tem a ver com Fernando Madureira, o líder da claque do Futebol do Porto, e outros, são um bom exemplo de eficiência. Eu posso dizer que, na minha opinião, o Diabo Regional do Porto é neste momento um bom exemplo a seguir pelo resto do Ministério Público. O que é que caracteriza o Vortex como caracteriza os outros casos? São inquéritos muito rápidos. O Vortex durou entre pouco mais de um ano, portanto os outros também, entre 1 a 2 anos. O objeto do processo está muito bem delimitado. É um caso de corrupção urbanística e concentra-se simplesmente em 4 processos urbanísticos, só. São 4, não são 10 ou 20, e tem poucos arguidos. São 8 arguidos individuais e 5 empresas. Não tem 10, 15, 20 arguidos, como acontece em muitos megaprocessos. E, portanto, no caso do Vortex, estamos a falar de uma investigação que começou entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, não sei dizer aqui a data certa, mas foi neste período. Um ano depois, em janeiro de 2023, Miguel Reis foi detido. E quando foi detido, o Diabo Regional do Porto já tinha o processo muito bem encaminhado, porque ele estava muito bem delimitado. Não andavam a fazer uma espécie de pesca de arrastão. E logo a acusação foi deduzida passado pouco tempo, em julho de 2023, passado 6, 7 meses. E em novembro de 2023, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto confirmou a pronúncia e o julgamento começou agora. Portanto, correu tudo de forma célere e exemplar. E quando é que poderemos ter uma sentença? Eu diria que podemos ter uma sentença muito rapidamente. Não acredito que este julgamento dure mais do que alguns meses. E, portanto, estamos a falar de 2 anos e meio para investigar, fazer a instrução e começar o julgamento. Se calhar, por estarmos a falar, vamos juntar aqui mais, no máximo, 6 meses para que o julgamento seja feito. Estamos a falar em 3 anos e provavelmente os recursos também andarão rapidamente. Portanto, eu diria que entre 4 a 5 anos será provavelmente o tempo para que este processo transite em julgado, o que será um tempo muito bom para um processo de criminalidade económica ou financeira. Obrigada, Luís. Muito obrigado, Teresa. É sempre um prazer falar contigo. Luís Rosa é redator principal e é o anfitrião do podcast da Rádio Observador Justiça Cega. Neste episódio, ouvimos sons recolhidos pela NAU. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.